Você já tomou uma decisão apenas por seus olhos, emoções ou por impulso e depois percebeu que errou completamente? E se eu te disser que algumas das maiores crises da sua vida não são por falta de fé, mas sim por decisões tomadas fora da direção de Deus? Hoje nós vamos ver um contraste poderoso: dois homens, duas escolhas, dois destinos diferentes. E no final dessa aula você vai entender comigo algo muito sério. Nem tudo que parece bom é a vontade de Deus. Mas a boa notícia é, quando aprendemos a tomar decisões na direção de Deus, nosso futuro muda para melhor. A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o pastor Eliezer Nunes, seja bem-vindo a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical aqui no nosso canal. Toda semana estamos aqui comentando as lições bíblicas da EBD de jovens e de adultos. E neste trimestre estamos estudando um assunto poderoso, o legado de fé de Abraão, Isaac e Jacó. Quero agradecer a você que está chegando agora, você que já me acompanha toda semana aqui no canal. Deus tem feito grandes coisas através deste conteúdo. Por isso, quero pedir que, se você ainda não é inscrito, já se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário aqui embaixo e compartilhe também esse vídeo com mais pessoas que gostam de ouvir e estudar a Palavra de Deus. Já quero te pedir que fique comigo até o final deste vídeo, porque a lição de hoje pode evitar decisões que vão marcar o seu futuro. Hoje vamos estudar então a lição número 2 da nossa revista do primeiro trimestre de 2026, que tem como tema a fé de Abraão nas promessas de Deus. Diz o nosso texto áureo: e apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Gênesis 12 e 7. A nossa verdade prática: quando Deus faz uma promessa incondicional, ele a cumpre plenamente. Bom, na semana passada, nós estudamos sobre o chamado de Abraão. Nós vimos quando Deus o tirou de Ur dos Caldeus, uma região que fica hoje, onde seria o sul do Iraque, de meio de uma terra idólatra, de uma cultura completamente diferente, mas apenas baseado na sua fé, ele saiu sem saber para onde ia, confiando apenas naquilo que tinha ouvido da voz de Deus. Acompanhamos também a sua chegada em Canaã, depois a sua descida para o Egito por conta da fome que assolava a terra naquele período. Agora surge uma pergunta importante: quanto tempo Abraão ficou no Egito? O texto não registra a duração da sua permanência ali na terra do Egito, mas quando observamos o contexto dessa passagem bíblica, entendemos que foi um tempo relativamente curto, porém espiritualmente muito marcante, porque o Egito não representou apenas um lugar geográfico na vida de Abraão, mas representou um momento de fragilidade espiritual. Foi ali que Abraão tomou decisões movidas pelo medo e não pela fé. Mas o mais importante é que Abraão não permaneceu no Egito, ele apenas passou por ali. Ele voltou para Canaã, que era o lugar da sua promessa. Isso nos ensina algo poderoso. Deus não cancela as promessas em nossa vida por conta das nossas falhas, mas ele nos chama de volta ao lugar certo da sua vontade. Agora, antes da gente entrar nesse primeiro tópico, precisamos entender algo fundamental que está na verdade prática dessa lição. Quando Deus faz uma promessa incondicional, ele a cumpre plenamente. Na Bíblia, encontramos dois tipos de promessas de Deus: as promessas incondicionais e as promessas condicionais. As promessas incondicionais são aquelas que Deus cumpre independentemente da ação humana. Elas estão fundamentadas no caráter de Deus, na sua fidelidade, na sua soberania e na sua imutabilidade. Por exemplo, em Gênesis 8:22, Deus diz assim: enquanto a terra durar, sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão. Perceba que não há aqui nenhuma condição. Deus não diz, se o homem fizer tal coisa. Não, ele simplesmente estabeleceu essas leis. E até hoje, essa promessa está se cumprindo diariamente diante de nossos olhos, não é verdade? Por outro lado, existem as promessas condicionais, que são aquelas que dependem de uma resposta humana. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face. Observe que há uma condição nessa promessa: se o meu povo. Outro exemplo vai estar lá em Deuteronômio, capítulo 28, onde Deus promete bênçãos que são consequências de atentamente ouvir a voz do Senhor e cumprir os seus mandamentos. E aqui está, então, o ponto central da nossa lição. Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que ele promete, mas a forma como caminhamos até essas promessas faz toda a diferença.
Abraão recebeu promessas incondicionais, mas a sua jornada de fé exigia obediência e dependência contínua de Deus. E é exatamente isso que a lição vai começar a nos revelar a partir de agora. Vamos ao primeiro tópico da nossa lição de hoje. Abraão volta do Egito para Canaã. Primeiro item, contenda entre os pastores. Abraão estava voltando não apenas geograficamente, mas ele estava voltando espiritualmente. Ele saiu do Egito, retornando para Canaã, o lugar para onde Deus havia falado com ele, o lugar da promessa, o lugar onde ele havia erigido o altar ao Senhor. A fé não é ausência de falhas. Fé é a decisão de voltar para Deus, mesmo depois de falhar. E é nesse cenário que surge o primeiro desafio na vida de Abraão após o seu retorno, que é a contenda entre os pastores. O capítulo 13 de Gênesis nos apresenta este impasse. E uma análise superficial vai dizer que ali estava acontecendo apenas uma disputa entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló por conta de recursos naturais. Contudo, quando nós mergulhamos a fundo no texto bíblico, vamos perceber que por trás dessa contenda entre os pastores residia um princípio espiritual de altíssima relevância para a vida cristã e ministerial. A Bíblia relata que a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque a sua fazenda era muita. Está lá em Gênesis 13 e 6. Aqui a gente se depara com uma verdade contraintuitiva, ou seja, a bênção de Deus, quando não acompanhada de discernimento, maturidade, alinhamento com o propósito de Deus, pode se tornar inclusive um catalisador de tensões. Isto porque Abraão e Ló experimentavam uma prosperidade extraordinária. Mas esse crescimento trouxe à tona um problema de espaço. Teologicamente, isso nos ensina que nem todo problema na vida do cristão é fruto de pecado ou de derrota. Muitos desses problemas, inclusive, surgem como consequências do próprio sucesso. O crescimento traz complexidade. Maturidade espiritual, portanto, não é apenas a capacidade de clamar pela bênção, mas é sabedoria para administrar essa bênção quando nós a recebemos. Muitas vezes pedimos a Deus tanto para crescer, para expandir, mas não estamos preparados para as contendas que essa nova condição pode exigir da nossa vida. No entanto, há uma chamada exegética ainda muito mais profunda nesse conflito, porque nós podemos recordar o imperativo original de Gênesis 12 e 1. Sai da tua terra e da tua parentela. A presença de Ló na caravana de Abraão era, em última análise, um resquício da sua parentela que ficou lá em Ur. Isso simbolizava, como falamos na aula passada, uma obediência parcial à ordem de Deus. Abraão deixou a terra, mas levou uma parte da sua família com ele. E aqui reside um problema espiritual severo. A obediência parcial ainda é uma forma de desobediência, porque o conflito entre os pastores não foi um acidente geográfico. Ele era a manifestação externa de um desalinhamento interno. Ló representava ainda um vínculo com o passado de Abraão, que ele deveria ter deixado lá em Ur ou lá em Harã. O teólogo Lawrence Richards observa que a separação de Abraão e Ló não foi uma punição, mas foi uma necessidade cirúrgica para que Abraão pudesse herdar a plenitude da promessa que Deus deu a ele. Isso nos revela que Deus, na sua pedagogia soberana, permite que tensões se levantem para nos forçar, muitas vezes, a tomar decisões que nós não tomaríamos de forma voluntária. O conflito foi uma espécie de empurrão divino, para que Abraão finalmente cumprisse a risca quando Deus disse: sai da tua parentela. Muitas vezes o que chamamos de problemas é apenas Deus limpando o nosso cenário para que nós possamos enxergar com clareza a promessa. Do ponto de vista da santificação, esse aspecto ecoa lá em Deuteronômio, capítulo 8, onde o texto bíblico diz que o Senhor Deus nos conduz por caminhos aonde o nosso coração será provado para que se revele o que há no nosso coração. Deus estava tratando o caráter de Abraão, ensinando para ele que a paz e o propósito divino são mais valiosos do que posses territoriais compartilhados com quem não tem a mesma visão espiritual. Há ainda um detalhe narrativo em Gênesis 13, 7, que não pode ser ignorado. Diz o versículo que havia contenda entre os pastores e os cananeus e os ferezeus habitavam sobre a terra. Ou seja, é um alerta sobre um testemunho público. Porque enquanto os pastores do povo de Deus, no caso Abraão e Ló, estavam discutindo,
O mundo pagão, os cananeus e os ferezeus, apenas observavam, ou seja, conflitos mal resolvidos entre cristãos não apenas ferem a comunhão, mas comprometem também a credibilidade do reino diante dos ímpios e da sociedade. A nossa briga interna é um entretenimento para o nosso inimigo. E aqui eu deixo uma aplicação para você. Precisamos analisar as nossas crises atuais à luz das nossas escolhas do passado. Quantas contendas na sua vida hoje talvez não são fruto de muitos lós que você insistiu em levar consigo, mesmo quando Deus disse para deixar para trás? Às vezes o problema não é o que está acontecendo agora, mas é a nossa relutância em romper com aquilo que Deus já mandou abandonar na nossa vida. A graça de Deus é tão maravilhosa que Ele usa até as consequências dos nossos erros para nos alinhar novamente com o seu propósito. Às vezes, o pasto verde só voltará a ser produtivo quando nós tivermos coragem de se separar daquilo que Deus não nos chamou para caminhar do nosso lado. Muitas vezes é no deserto da contenda onde Deus nos ensina a priorizar o seu reino. Abraão abriu mão do direito de escolha para preservar a paz, e o resultado foi uma revelação ainda maior do propósito de Deus. A separação de Abraão e Ló foi um visto final no passaporte para Abraão receber a plenitude de Canaã. O problema muitas vezes é que a gente está tentando fazer caber na nossa vida pessoas ou hábitos que pertencem a uma fase anterior da nossa história com Deus. Aqui a gente sai desse assunto da contenda e entramos agora no campo da ética cristã e do discernimento espiritual, que são assuntos principais na lição de hoje. Por isso eu quero focar com você na maturidade com que Abraão abriu mão dos seus direitos, porque ele confiava na providência de Deus, contrastando com a miopia espiritual que Ló tinha, porque ele só fazia escolhas baseadas naquilo que fazia os seus olhos brilharem. Veja o segundo tópico da lição. Abraão e Ló se separam. A atitude de Abraão diante da crise revela a profundidade da sua fé. Em vez de ele impor a sua autoridade, dele exigir seus direitos ou de ele reagir emocionalmente, ele tomou uma postura completamente diferente. Ele escolheu promover a paz. Ele diz para Ló, seu sobrinho: não haja contenda entre mim e entre ti, porque somos irmãos. Gênesis 13:8. Abraão entende que a relação é mais importante que a razão. E Abraão poderia até estar certo, poderia reivindicar sua prioridade, poderia até justificar com uma postura mais firme, mas ele escolheu preservar a comunhão com seu sobrinho. Aqui a gente vê um princípio essencial para a nossa fé. A fé verdadeira não transforma pessoas em rivais, mas ela os transforma em irmãos. Abraão poderia ter escolhido primeiro, afinal de contas, ele era o mais velho, ele era o líder daquele clã, e ele era o destinatário, explicitamente, da promessa de Deus. Mas ele abriu mão desses supostos direitos, porque essa decisão não nasce de insegurança ou fragilidade, mas da confiança que ele tinha em Deus. Abraão não abriu mão porque é fraco, mas ele abriu mão porque sabia que Deus estava no controle da sua vida. E aqui tem uma pergunta muito séria, né? O que você prefere, ter razão ou ser feliz? Porque muitas vezes insistir em estar certo pode custar a paz, pode custar relacionamentos e até mesmo atrasar aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Abraão tinha razão, mas ele escolheu ter paz com Ló. Isso revela algo muito profundo. Quem anda pela fé não precisa vencer discussões, debates ou brigas. Ele precisa simplesmente se preservar dentro do propósito. Essa atitude só é possível para alguém que confia plenamente em Deus, porque ele sabia que Deus estava garantindo o seu futuro. Isso vai nos ensinar que quem confia na promessa de Deus não precisa disputar posição. Teologicamente falando, isso revela uma fé que descansa na soberania de Deus. Abraão entendia que a sua herança não dependia da escolha de Ló, nem das circunstâncias, nem das oportunidades visíveis, mas sim da fidelidade de Deus. E isso é extremamente profundo. Abraão abriu mão do controle naquele momento porque ele cria que Deus estava no controle. Essa é uma das marcas mais difíceis da gente desenvolver na vida cristã, não é verdade? Porque o ser humano, por natureza, quer controlar resultados. Nós queremos garantir segurança, prever o nosso caminho, queremos tomar decisões estratégicas para evitar termos perdas em todos os sentidos. Mas a vida de Abraão nos ensina que há um nível de fé onde você não precisa controlar, você só precisa confiar. Além disso,
essa atitude de Abraão antecipa um princípio que vai ser ensinado muito tempo depois, como Paulo vai dizer em Romanos 12 e 18. Se for possível, quando depender de vós, tendes paz com todos. Abraão vive isso de uma forma prática. Ele não apenas desejava ter paz, ele tomou a iniciativa em promover a paz. E aqui eu deixo uma aplicação para você. A vida de Abraão foi marcada por rupturas, desde o início da sua jornada com Deus. Deus o chamou da terra de Ur dos Caldeus, e isso não foi apenas uma mudança geográfica. Isso foi uma ruptura profunda com as suas raízes, sua cultura, seu povo, seus costumes, toda a segurança que ele conhecia durante toda a sua vida. Depois disso, vemos outro momento marcante. Seu pai, Terá, que iniciou a jornada junto com ele, não chegou até o fim dela. Ele acabou morrendo quando Abraão estava em Harã. Isso nos mostra que nem todos que caminham conosco permanecerão até o nosso destino final. E agora, nesse texto que estamos estudando, vem mais uma ruptura, a separação do seu sobrinho Ló. Perceba o padrão. A caminhada de fé de Abraão também foi uma caminhada de renúncias. E isso é algo que muitas vezes nós não gostamos de ouvir. Muitas pessoas querem as promessas, mas não querem rupturas na sua vida. Eles querem cumprimento das promessas, mas não querem passar pelos processos. Muitas vezes nós queremos alcançar o destino que Deus prometeu, mas resistimos a nos separar de coisas que Deus já mandou deixarmos pelo caminho. Mas a fé bíblica não é apenas confiar em Deus para receber a promessa, é confiar em Deus para deixar muitas coisas para trás. Como eu já falei na aula passada, levar Ló junto consigo na peregrinação foi um descuido. Não parecia algo grave no início. Afinal de contas, Ló era seu sobrinho, era da família, era alguém próximo, era alguém que caminhava junto com ele. Mas agora a gente está vendo aí as consequências disso. Essa separação de Abraão e Ló não foi apenas um momento difícil, foi um momento necessário. Porque Deus não apenas conduz o nosso caminho, mas ele também remove aquilo que pode comprometer o nosso destino, o propósito que Deus tem na nossa vida. Porque na caminhada da fé existem coisas que precisam ficar para trás, para que o propósito de Deus se cumpra lá na frente. Terceiro tópico deste item da lição, a escolha de cada um. Chegamos a um ponto decisivo e dramático desse texto bíblico de Gênesis, capítulo 13. O momento da escolha. Esse trecho é um divisor de águas que revela a geografia do coração de cada um. Porque o texto bíblico revela que Ló levantou os seus olhos, diz em Gênesis 13 e 10, e contemplou as campinas do Jordão. Aos olhos naturais, Ló tomou a decisão certa, porque ele viu uma terra bonita, fértil, bem regada, atraente. Era uma terra tão bonita que era comparável ao jardim do Senhor. Contudo, há um detalhe exegético espiritual crucial que define a ruína de Ló. Ló não buscou a direção de Deus e nem respeitou a hierarquia espiritual, deixando seu tio escolher primeiro. Aqui a gente encontra um dos erros mais perigosos da vida espiritual: tomar decisões baseadas exclusivamente na aparência ou nos padrões humanos. A Bíblia já vai nos dizer, em 1 Samuel 16 e 7, que o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Ló viu fertilidade naquele vale, Deus via corrupção. Ló olhou para aquele horizonte e viu pastos verdes. Deus já estava vendo o fogo que cairia do céu para consumir Sodoma e Gomorra. A escolha de Ló foi guiada pela vista e não pela fé. Isso já estabelece um princípio central para nós, irmãos. Quem decide pela aparência colhe as consequências que são invisíveis no início, mas serão devastadoras no futuro próximo. Teologicamente falando, o texto nos apresenta dois caminhos distintos: o caminho da carne e o caminho da fé pelo Espírito. Ló representa o homem guiado pelos sentidos, pela carne, pelas vantagens imediatas. Abraão, por sua vez, resolveu habitar na terra de Canaã, Gênesis 13, 12. Canaã pode não ter sido o lugar mais bonito, fértil, convidativo naquela hora, mas era o lugar da promessa de Deus. Como bem destaca a Bíblia de Estudo Pentecostal, Ló amou as vantagens materiais mais do que a retidão. Abrão, por outro lado, preferiu o solo rochoso da vontade de Deus do que a planície verdejante do pecado de Sodoma e Gomorra. O processo de afastamento espiritual de Ló é uma lição e uma advertência sobre a gradualidade do pecado na vida do ser humano. A Bíblia diz que Ló armou as suas tendas até Sodoma. Note a progressão.
Primeiro, ele se aproxima, ele escolhe a terra. Depois, ele arma sua tenda voltada para a cidade. E logo depois, ele já está morando dentro dela. O pecado e o mundanismo raramente começam com uma queda abrupta na nossa vida. Como observa Gordon Fee, o pecado raramente começa com grandes quedas, ele começa com pequenas concessões. E aqui a gente precisa entender para que tipo de lugar Ló estava se aproximando. Sodoma e Gomorra não eram apenas cidades prósperas, eram cidades moralmente corrompidas. Tão corrompidas que a Bíblia descreve seus habitantes como maus e grandes pecadores contra o Senhor, está lá em Gênesis 13:13. Ou seja, havia ali uma cultura marcada por pecado, injustiça e total desprezo pelos padrões de Deus. O profeta Ezequiel chega a ampliar essa descrição quando ele mostra que Sodoma vivia em orgulho, abundância e desprezo pelo próximo. Ezequiel 16:49. Era uma sociedade aparentemente bem estruturada, próspera, mas espiritualmente em decadência total. Tanto que a Bíblia diz que o seu pecado cheira o mal às narinas do Senhor. E o mais perigoso é que Ló não entrou ali de uma vez. Ele foi se aproximando, ele se acostumou, e quando percebeu, ele já estava vivendo no meio daquela realidade. Isso vai ensinar para a gente algo muito sério. Ninguém cai de uma vez. A queda começa com pequenas aproximações do pecado. Ló escolheu um lugar bom para o corpo, mas que era destrutivo para a sua alma. Ele foi se aproximando, fazendo concessões pragmáticas, até que a sua alma estivesse completamente emaranhada naquela situação. Vamos falar um pouco sobre Sodoma e Gomorra com mais detalhes lá na lição de número 5. Espero você lá. Enquanto Ló se tornava prisioneiro da sua própria escolha visual, Abraão permaneceu em Canaã, vivendo como um estrangeiro, Hebreus 11, versículo 9. Abraão não escolheu baseado no conforto ou na estética, mas sim na fidelidade do chamado de Deus que ele recebeu. Isso vai revelar uma distinção essencial entre esses dois personagens. O homem de fé, que não busca aquilo que é melhor para si, mas que está alinhado com o que Deus falou. Abraão descansou no fato de que a promessa, por mais árida que parecesse, ela sempre é mais segura do que um jardim que leva para a perdição. Vamos a uma aplicação aqui neste ponto. Meus irmãos, essa narrativa nos confronta com uma realidade dura. Nem tudo que é bonito é bênção. Nem tudo que é fácil quer dizer que vem de Deus. Muitas vezes, Sodoma se apresenta na nossa vida como uma oportunidade de negócio, um relacionamento atraente ou um atalho para o sucesso, até mesmo ministerialmente. O brilho da campina do Jordão serve para ocultar a podridão moral que reside naquele destino final. Antes de tomarmos qualquer decisão importante, seja na nossa carreira profissional, na nossa família, no nosso ministério, o crente deve fazer a pergunta que Ló esqueceu de fazer naquele momento. Isso é a vontade de Deus ou será que só parece ser bom para mim? Decisões tomadas sem consultar ao Senhor podem até começar em um cenário de abundância, mas quase sempre terminam em cinzas. Segundo tópico, as consequências das escolhas. Primeiro item, os resultados da escolha de Abraão. Vamos ver então. Ao longo das Escrituras, encontramos um princípio espiritual que atravessa toda a revelação bíblica. As escolhas são livres, mas as consequências são inevitáveis. Esse princípio aparece desde o Gênesis até o Novo Testamento e revela a responsabilidade moral do ser humano diante de Deus. E isso é inegável. O homem tem liberdade para decidir, mas não tem liberdade para determinar os resultados das suas decisões. No caso de Abraão, sua escolha foi permanecer em Canaã, não porque aquele era o lugar mais produtivo aos olhos naturais, mas sim porque era o lugar da promessa. Ele não escolheu baseado na vantagem imediata, mas num alinhamento com aquilo que Deus tinha falado para ele. E aqui a gente encontra uma distinção fundamental. Abraão não está buscando o melhor lugar, ele está buscando o lugar certo. Essa diferença é tudo na nossa vida espiritual. Teologicamente falando, há um detalhe que não pode passar desapercebido aqui. Deus não falou com Abraão durante a contenda, nem no momento da decisão de Ló. O texto bíblico mostra que o Senhor só voltou a falar com Abraão depois que ele se separou de Ló, Gênesis 13:14. Ou seja, há um princípio aqui. A revelação de Deus muitas vezes está conectada ao nosso posicionamento espiritual.
E quando este alinhamento com a vontade de Deus acontece, a direção se torna evidente. O assunto de hoje nos revela dois tipos de percepção: a percepção natural, guiada pelos sentidos, pela pressão do ambiente, por aquilo que humanamente é mais viável, ou a percepção espiritual, que é guiada pela revelação, pela iluminação do Espírito Santo. O teólogo Gordon Fee enfatiza que a vida no Espírito não é conduzida por evidências visíveis, mas sim pela confiança na palavra de Deus revelada. Esse princípio, embora seja desenvolvido no Novo Testamento, já está claramente presente aqui na vida de Abraão, porque Abraão não é guiado por aquilo que ele vê, ele é guiado por aquilo que Deus disse para ele. E é isso que define a verdadeira fé. Quando Deus diz: levanta agora os teus olhos para Abraão, porque toda essa terra onde tu vês, eu hei de te dar por herança. Deus está ensinando algo extraordinário. Tudo aquilo que Abraão possuiria, que Deus lhe daria, não seria fruto de uma estratégia humana, mas sim da fidelidade da palavra de Deus. Isso confronta diretamente a mentalidade humana, que sempre tenta conquistar, controlar e garantir resultados. Abraão não conquista a terra pela força, ele recebe a terra pela promessa. E aqui a gente entra num ponto teológico muito interessante. A promessa de Deus não nasce da ação humana, porque ela vem de Deus, mas a ação humana deve se mover a partir da promessa. A vida de Abraão nos ensina algumas coisas. Quando você escolhe permanecer onde Deus te colocou, quando você decide confiar naquilo que Deus colocou nas suas mãos, naquilo que Ele falou com você, quando você se move em fé e mantém sua comunhão com Deus, as consequências dessa escolha sempre vai ser bênção. Porque no final, meu querido, não é sobre estar no melhor lugar, é sobre estar no lugar certo. Segundo ponto, os resultados da escolha de Ló. Agora a coisa começa a ficar difícil. Porque se por um lado vemos a expansão e a bênção de Abraão, por outro lado a gente começa a enxergar a erosão silenciosa da vida de Ló. O grande perigo das escolhas feitas fora da vontade de Deus é que as consequências nem sempre são imediatas. Elas costumam muitas vezes ser retardadas para que o engano se consolide. No início tudo parecia estar dando certo para Ló. Ele escolheu a melhor terra, ele teve acesso a recursos abundantes. Aos olhos do mundo, ele prosperou rapidamente. Ló decolou. Acontece que essa é a famosa armadilha da facilidade. Decisões erradas podem apresentar resultados positivos no começo. Justamente esse sucesso inicial é o que engana o nosso discernimento. E aqui tem um princípio profundo que a teologia cristã já identificou há séculos, chamado de a ordem dos amores, ou em latim, ordo amoris. Ou seja, a ideia é simples, ela é extremamente poderosa. O problema do ser humano não é apenas amar as coisas erradas, mas também é amar as coisas certas na ordem errada. Eu vou te explicar esse conceito baseado no exemplo que estamos estudando. Veja bem, nem tudo que Ló escolheu era em si pecado. Prosperidade não é pecado. Crescimento também não é pecado. O erro de Ló não estava no objeto que ele escolheu, mas sim na posição que esse objeto ocupou no coração de Ló. Ele colocou a vantagem acima da vontade de Deus, a aparência acima da direção divina. E quando o coração está desordenado, as escolhas também estarão. É aqui que compreendemos a máxima de John Piper. O pecado sempre visa o máximo de prazer com o mínimo de risco, mas entrega o máximo de dano no final das contas. Ló olhou para as campinas e viu o máximo de prazer, de fertilidade, e calculou que teria o mínimo risco indo para ali, de apenas armar as suas tendas perto de Sodoma. Mas o pecado é o mestre do disfarce. Ele oculta o preço real até que o homem esteja preso demais para não conseguir pagar. O verdadeiro impacto de uma escolha carnal não está na foto do momento, mas ela está no desenrolar da história. O lugar que Ló julgou ser como um jardim tornou-se tragicamente a sua prisão. Em Gênesis 14, aquela região foi invadida por reis estrangeiros e Ló e toda a sua família foram levados cativos. Gênesis 14, 12. E aqui aprendemos uma lição severa. Decisões tomadas fora da vontade de Deus sempre custam um preço alto e esse boleto nunca deixa de chegar. Ló não foi o único que sofreu. A decisão dele afetou sua esposa, suas filhas, seu servo. Isso nos ensina que as nossas escolhas espirituais, embora sejam individuais, elas possuem um impacto coletivo. A carne escolhe apenas o que está diante dos olhos, o prazer no presente, agora. Mas a fé enxerga além do agora, o futuro,
as consequências. Ló negligenciou o caráter espiritual de Sodoma em troca de pastos verdes, esquecendo que nem tudo que cresce rápido é bênção. E às vezes, esse crescimento rápido é apenas o inchaço de uma crise pré-anunciada. A lei da semeadura é implacável. Tudo aquilo que o homem semear, isso ele também ceifará. Gálatas 6 e 7. Por outro lado, Abraão revela o princípio correto. Deus em primeiro lugar, a promessa em segundo e as circunstâncias por último. Por isso que Abraão acertou, mesmo sem ter o cenário mais favorável diante dos seus olhos. E aqui a gente tem uma aplicação prática. Antes de decidir qualquer coisa, a pergunta não deve ser apenas isso é certo ou errado, mas precisa ser mais profunda. Isso está no lugar certo, na prioridade certa, dentro do meu coração? Porque há decisões que em si não são pecaminosas, mas são perigosas, porque elas ocupam um espaço de primazia que deveria ser só de Deus na nossa vida. Por isso que muitos cristãos ainda erram hoje em dia, tomam decisões baseadas na oportunidade, na aparência, na vantagem, e não param para discernir se aquilo realmente está alinhado com a vontade de Deus. Vamos ao terceiro tópico deste item, a atitude de Abraão para com Ló, a maturidade que restaura. Mesmo após Ló ter escolhido a melhor parte, aparentemente, e abandonado seu tio, a reação de Abraão revela a grandeza do caráter desse homem de Deus. Porque ao saber que Ló foi levado cativo, como aconteceu, Abraão não assumiu uma postura de indiferença ou de vingança passiva, mas ele se levantou e agiu para socorrer o seu sobrinho. Aqui a gente vê a graça em ação. Abraão não agiu baseado em ressentimento com escolhas do passado. Maturidade espiritual é a capacidade de não guardar mágoas, mas estar pronto para restaurar quem caiu. Abraão reuniu seus homens treinados e foi para a guerra. Isso nos ensina que a verdadeira fé não é apenas confiar e orar, é saber o momento certo de pegar as armas da fé e agir com coragem e responsabilidade para socorrer quem está caído. Quem anda com Deus não vive preso a um acerto de contas. Abraão nos ensina que quem vive pela graça vai oferecer graça. Uma perspectiva interessante aqui também é que a restauração de Ló por meio de Abraão é uma pré-figuração do próprio Cristo, que nos resgatou das nossas escolhas desastrosas como pecadores. E aqui tem uma aplicação onde a gente precisa ver 3 itens importantes. Primeiro, avalie o seu alinhamento. Você está esperando uma resposta de Deus, mas será que já se separou de tudo aquilo que ele mandou deixar? Segundo, cuidado com as campinas verdes da vida. Antes de aceitar uma proposta que parece interessante, pergunte qual é o ambiente espiritual de Sodoma que vai vir junto com isso. Terceiro, seja um restaurador. Quando alguém colher as consequências de um erro que cometeu, não use o dedo para apontar, mas use a mão para levantar essa pessoa. Quem vive pela graça não celebra a queda de ninguém, mas celebra a oportunidade de ser um agente de resgate e restauração na vida de alguém que precisa. Se essa mensagem está falando com você, vou pedir que você se inscreva no canal, se ainda não é inscrito, deixe o seu like, comente aqui embaixo, compartilhe este vídeo com mais irmãos que também gostam de ouvir e de estudar a palavra de Deus. Até porque essa lição de hoje pode lembrar alguém que uma escolha guiada por Deus pode mudar completamente o destino de uma vida. E essa mensagem sempre é edificante para todos nós, não é verdade? Vamos ao terceiro ponto da nossa lição. Os altares erguidos por Abraão. Abraão, um construtor de altares. Além de ser um homem de fé e obediência, como nós vemos, Abraão era essencialmente um adorador. Sua caminhada com Deus não se limitava a ouvir promessas ou tomar decisões corretas. Ela era marcada por uma prática constante de consagração. Por onde Abraão passava, ele sempre levantava altares ao Senhor, transformando a sua jornada em uma trilha de adoração. A Bíblia registra que ele construiu vários altares ao longo da sua vida. E isso revela que a espiritualidade de Abraão não era pontual, mas ela era contínua. Altar é um local de sacrifício e entrega. O primeiro altar mencionado nas Escrituras que Abraão edificou foi o altar de Siquém, um lugar onde Deus apareceu para ele e reafirmou a promessa de que aquela terra seria dada à sua descendência, em Gênesis 12, 7. Siquém, cujo nome pode ser entendido como ombro, posteriormente se tornaria uma cidade significativa na história de Israel, inclusive associada ao refúgio e a encontros espirituais. No entanto, naquele momento, o que torna Siquém um lugar especial não é a sua geografia, mas a manifestação divina. Deus se revelou a Abraão naquele lugar e Abraão respondeu com adoração e erguendo um altar. Esse padrão é extremamente importante.
Deus se revela e o homem levanta um altar. O altar, naquele contexto do Antigo Testamento, não era uma construção sofisticada, como um templo, um altar naquele tempo do Antigo Testamento ainda, não era como outras estruturas sofisticadas, como vamos ver no templo posteriormente. Era geralmente feito de pedras brutas, não lavradas, empilhadas de forma simples, conforme o próprio princípio que mais tarde seria até mesmo estabelecido na lei de Moisés, lá em Êxodo capítulo 20. Não havia estética elaborada, nem uma preocupação arquitetônica. O valor do altar não estava na sua aparência, mas estava no seu significado. O altar era, acima de tudo, um local do encontro do humano com o divino. O que marcava um altar especial não eram as pedras, não era a arrumação, não era o formato, mas é que era para marcar que aquele local era um local de encontro com Deus. Como forma de reconhecimento da soberania de Deus, expressão de gratidão, entrega ou dependência. O sacrifício envolvia custo, renúncia, dedicação. Não era algo superficial. Construir um altar significava separar tempo, energia e recursos para honrar a Deus. Além disso, o altar também tinha um aspecto interessante que é bom você registrar. O altar também tinha um caráter memorial, ou seja, ele marcava um lugar onde Deus havia agido. É como se Abraão estivesse dizendo: aqui Deus falou comigo, aqui Deus se revelou e aqui eu reconheço quem Deus é na minha vida. Cada altar era um testemunho visível de uma experiência invisível que Abraão teve com Deus. Olha que interessante. É importante a gente observar que Abraão constrói o altar antes mesmo de possuir a terra. Ele ainda nem havia recebido o cumprimento da promessa de Deus, mas já respondia com adoração. Isso significa uma fé madura, que não depende da realização para reconhecer a fidelidade de Deus. Tem sido assim também nas nossas vidas? Bom, Abraão não adorava porque recebeu, ele adorava porque cria. Isso confronta diretamente a mentalidade de muitas pessoas hoje, que condicionam a sua adoração às circunstâncias. Adoram quando tudo vai bem ou quando recebem bênçãos, quando estão vendo resultados. Mas Abraão nos ensina que a verdadeira adoração nasce sim de uma experiência de revelação e não de realização. Além disso, o altar de Siquém também marca o início de uma vida totalmente centrada em Deus, porque Abraão chega a uma terra desconhecida, cercada por povos estranhos, sem estabilidade, ele agora está vivendo em tendas, sem garantias naturais, e a sua primeira reação não é construir segurança, erguer uma fortaleza, uma grande muralha, mas é construir um altar de adoração. Abraão priorizava a presença antes da estrutura. E aqui tem uma lição poderosa. Quem vive pela fé transforma cada lugar em um altar. Não importa se é o início da jornada, se é um tempo de incerteza ou de escassez, se a promessa ainda não se cumpriu, o altar precisa continuar sendo levantado nas nossas vidas. Agora vamos ao segundo tópico, mais um altar, a tensão entre a presença e a ruína. Como estamos falando, Abraão ergueu 4 altares a Deus. Falamos sobre o primeiro em Siquém. Agora, para falarmos do segundo, devemos lembrar que a vida de Abraão não foi marcada por um êxtase isolado, mas uma constância espiritual que revelava a densidade do relacionamento que ele tinha com Deus. Depois do altar em Siquém, a Bíblia relata o deslocamento de Abraão por uma região montanhosa, onde ele edifica o outro altar, que estava estrategicamente posicionado entre Betel e Ai, Gênesis 12 e 8. Esse detalhe geográfico está longe de ser apenas uma nota de rodapé. Ele carrega uma simbologia espiritual muito forte para a nossa vida cristã. Do lado oeste deste altar estava Betel, que no hebraico significa literalmente casa de Deus. Do lado leste do altar estava Ai, cujo nome deriva de uma raiz que significa monte de ruínas ou destruição. Quando Abraão arma sua tenda e ergue este altar exatamente entre esses 2 pontos, ele ilustra uma realidade de todo discípulo. Nós vivemos entre uma tensão constante entre a comunhão com o céu e as pressões deste mundo em ruínas que nós vivemos. Como afirma o texto da lição, o que define Abraão não é o ambiente hostil ao redor dele, mas é o altar que ele ergueu no centro da sua jornada. O texto bíblico destaca que ali Abraão invocou o nome do Senhor. No hebraico, essa expressão vai além de uma oração ou de uma prece rápida. Ela vai indicar um ato de proclamação pública. Abraão não era um adorador secreto, escondido.
em meio a povos cananeus e culturas idólatras, ele estabelecia ali um ponto de adoração visível ao Deus único que ele cria. Sobre essa audácia espiritual, o comentarista Matthew Henry vai observar: onde quer que Abraão armasse a tenda, ali Deus encontrava um altar. E aonde Deus encontrava um altar, Abraão encontrava um amigo. Essa citação vai nos reforçar que a fé de Abraão não era uma teoria abstrata. Experiências espirituais passadas que Abraão teve, por exemplo, no seu chamado lá em Ur, a visão que ele teve em Siquém, não eram suficientes para sustentar a sua fé naquele momento. A sua fé precisava ser constantemente recalibrada diante do altar do Senhor. Por isso que ele vivia em uma comunhão contínua, porque se não for assim, a vida espiritual se perde entre a casa de Deus e as ruínas de Ai. Teologicamente, este altar entre Betel e Ai nos ensina que o ambiente não dita a nossa essência. Muitas pessoas hoje justificam a sua frieza espiritual baseando-se no ambiente de trabalho corrupto que vivem, na sociedade secularizada, no contato com todo tipo de uma cultura promíscua e assim por diante. Abraão está nos ensinando que quem serve a Deus e possui um altar constante na sua vida de comunhão com Deus não vai se dissolver no ambiente, mas o cristão vai transformar esse ambiente. O altar é o lugar onde a nossa mente é renovada para que não nos conformemos com a realidade que estamos vivendo. Lembra do que Paulo falou em Romanos 12:2? Temos aqui uma aplicação muito interessante para a nossa vida. Você tem construído altares ou apenas tem vivido de momentos esporádicos na presença de Deus? Existe uma diferença abissal entre visitar a Deus nos momentos de crise e conviver com Deus. O segredo de uma caminhada firme não é a ausência de Ai, que significa ruína, ao redor, mas sim estar próximo de Betel, que fala da proximidade com Deus. Antes de buscar as promessas de Canaã, certifique-se de que você está cultivando a presença de Deus em Betel. Outra coisa interessante, você sabia que o lugar onde Jacó teve aquele sonho, lá em Gênesis 28, da escada que ia da terra até o céu, foi o mesmo lugar onde Abraão construiu esse altar? O altar de um avô preparou o caminho para uma experiência com Deus do seu neto. Olha que interessante. O altar que Abraão edificou entre Betel e Ai não desapareceu com o tempo, mas ele santificou aquele solo para a sua posteridade. Cerca de 150 anos depois, o neto de Abraão, chamado Jacó, fugindo da fúria do irmão Esaú, teve uma experiência com Deus exatamente naquele lugar. Então aqui nós destacamos 2 pontos da história de Jacó relacionados a este altar. O primeiro é o encontro de Jacó com Deus em Gênesis 28. Jacó teve uma visão ali da escada que tocava até o céu. Quando ele acorda, ele exclama: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus. Jacó não sabia, mas ele estava dormindo no quintal do altar que o seu avô havia construído. O lugar já havia sido impregnado por uma história de invocação ao nome do Senhor. E o segundo é Gênesis 35. Aonde Deus vai dizer para Jacó mais tarde que ele voltasse para Betel e levantasse ali um altar. Jacó limpou sua família da idolatria e retornou para o local onde o seu avô Abraão havia erguido um altar. E aqui tem uma curiosidade teológica interessante. Naquela época, construir um altar numa terra estrangeira também era uma forma de reivindicação. Porque ao edificar altares por toda a terra de Canaã, Abraão estava espiritualmente carimbando a posse da terra como propriedade de Deus e da sua descendência. As gerações seguintes, Isaac e Jacó, olhavam para aqueles altares e lembravam: nosso pai esteve aqui e o Deus dele é real. Irmãos, todos nós precisamos ter um altar de oração na nossa casa. E o seu altar de oração hoje, na sua casa, não é apenas para você. Abraão construiu um altar em Betel, e gerações depois, Jacó encontrou a Deus naquele mesmo lugar. Saiba que a sua vida de comunhão com Deus está deixando um rastro espiritual para os seus filhos, seus netos e a sua família. A fé de um homem pode abrir caminhos espirituais que os seus descendentes percorrerão tempos depois. O altar que você levanta hoje serve de bússola para a geração que vem amanhã. Terceiro ponto, o altar em Hebrom e Moriá. E aqui a caminhada de Abraão com Deus atinge um nível de profundidade que transcende a obediência prática. Porque agora, ao falarmos do terceiro e do quarto altar que Abraão ergueu, nós estamos entrando na dimensão da intimidade incondicional.
O texto bíblico registra que após a separação de Ló, Abraão se estabeleceu nos carvalhais de Manre, em Hebrom, e ali ele edificou um altar. Gênesis 13, 18. O nome Hebrom, do hebraico, deriva de uma raiz que significa união e comunhão. Teologicamente falando, Hebrom representa o estágio da vida cristã onde o crente não vive mais apenas de decisões nas horas de crise, mas sim em um relacionamento contínuo e estável com Deus. Perceba a pedagogia que Deus usa. Primeiro, Deus permitiu que Abraão se separasse, rompesse na terra de Ur, rompesse com seu pai Terá após a sua morte, separasse do seu sobrinho Ló, e agora lá em Hebrom, Deus aprofundou essa comunhão com Abraão, porque aquelas separações que ele teve que viver na sua vida foram ajustes necessários para abrir espaço para uma maior intimidade com Deus. O teólogo puritano John Owen enfatiza que o relacionamento com o Senhor não é um acessório da fé, mas ele é o eixo principal da fé. Abraão em Hebrom não vive apenas para o Deus que dá, mas ele vive com um Deus que é. No entanto, é em Moriá que Abraão constrói o seu quarto altar. E aqui a sua jornada de fé alcança o seu ápice. Porque se lá em Hebrom fala da comunhão que ele teve com Deus, o altar de Moriá vai falar de uma rendição total. O altar de Moriá é o mais denso em toda a história patriarcal, porque ele vai envolver um paradoxo teológico muito difícil da gente processar. Porque Deus pede para que Abraão sacrifique Isaque, o filho da promessa. Como conciliar a fidelidade com uma ordenança de Deus com a ordem de anular a própria promessa? Porque se Abraão sacrificasse Isaque, Abraão estaria anulando a sua descendência, a sua promessa de Deus. Bom, o filósofo Soren Kierkegaard vai afirmar na obra Temor e Tremor esse momento como sendo o salto de fé na vida de Abraão. Para ele, Abraão suspendeu a lógica humana para confiar na ética divina. Abraão não compreendia o porquê, mas conhecia quem estava ordenando. Desde o momento em que Deus manda a Abraão que oferecesse seu filho Isaque em sacrifício, repare que Abraão prepara o jumento, sai com seu filho Isaque sem despertar Sara, para que não houvesse questionamentos. Abraão, quando chega a certo ponto, ele recebe a dura pergunta de seu filho Isaque: meu pai, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? A resposta de Abraão: meu filho, Deus proverá para si um cordeiro, não é simplesmente um drible paternal, mas é uma confissão de uma fé inabalável no caráter de Deus. Abraão estava convencido, como afirma Hebreus 11:19, que Deus era poderoso o suficiente para ressuscitar Isaque, se necessário, mas que Deus cumpriria a sua promessa. Do ponto de vista da teologia bíblica, Moriá é uma das mais brilhantes tipologias de Cristo do Antigo Testamento. E esse paralelo é interessantíssimo. Veja comigo. Primeiro, o filho amado. Isaque é o filho único, o filho amado, assim como Jesus. O monte Moriá é tradicionalmente associado ao local onde mais tarde foi construído o templo e próximo ao local onde Jesus foi crucificado. Olha que mistério. Terceiro, a madeira usada no sacrifício, porque Isaque carregou a lenha para o seu próprio sacrifício, prefigurando Cristo, que também carregou aquela pesada cruz de madeira nos seus ombros para ser sacrificado em nosso lugar. Terceiro e quarto lugar, a substituição, porque o cordeiro preso no matagal, quando Abraão vai dar o golpe final, o anjo diz: Abraão, não faças tal coisa, só agora sei que temes a Deus. E quando ele olha, ele vê ali está um cordeiro amarrado pelos seus chifres no matagal, símbolo de Cristo, que faz uma obra substitutiva, porque Jesus foi o cordeiro que foi sacrificado em nosso lugar. O teólogo A.W. Pink observa uma diferença crucial nessa tipologia. Lá em Moriá, o braço de Abraão foi detido por Deus, porque quando ele foi dar o golpe, o Senhor o mandou parar. Agora, no Calvário, o braço da justiça divina não foi detido, e o Filho de Deus foi entregue por todos nós. Deus não... Agora, olha que interessante isso que eu vou dizer a você. Deus não exigiu de Abraão algo que o próprio Deus não estava disposto a fazer, porque mais tarde ele mesmo entregou seu próprio filho por nós. Então, o altar de Hebrom nos ensina sobre a comunhão que Abraão tinha com Deus. O altar de Moriá nos ensina a viver uma entrega diante de Deus. Deus hoje não exige um sacrifício literal de nós, mas ele certamente vai provar a nossa disposição em colocar no seu altar
aquilo que nós mais amamos. O altar de Moriá não foi para que Deus soubesse ou medisse o tamanho da fé de Abraão, mas foi para que Abraão descobrisse que amava mais o Deus da promessa do que a própria promessa. A pergunta que os altares de Hebrom e Moriá nos deixam é essa: a sua fé sobrevive quando a comunhão exige consagração? Você confia em Deus o suficiente para entregar a Ele o controle do seu Isaac, que são seus sonhos, sua família, seus bens, o seu futuro, a sua promessa? A fé verdadeira só descansa quando ela entende que o provedor, o Jeová Jiré, é maior do que qualquer provisão. E agora eu quero ler com você a conclusão da nossa lição de hoje. Como homem de fé, Abraão tinha um relacionamento com Deus. E em cada fase da sua jornada, boa ou difícil, ele sempre construía um altar de adoração ao Senhor. Abraão nos ensina a respeito da fé e da adoração genuína a Deus, que assim como fez Abraão, venhamos a erguer altares ao nosso Pai, em gratidão e adoração por tudo que Ele é e tem feito por nós. Deus abençoe sua vida. Obrigado por ter ficado até aqui no final deste vídeo. Curta esse conteúdo, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, deixe aqui o seu comentário para interagir comigo, compartilhe com mais irmãos para que juntos possamos aprender da palavra de Deus. E eu te espero na próxima semana, querendo o Senhor, estaremos aqui comentando a terceira lição desse primeiro trimestre, que tem sido uma bênção. Até lá, Deus te abençoe.